Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né, quando temos a alegria de receber o André Marouço, né? André Marouço, nosso grande amigo, né? Tornou-se amigo a segunda vez que vem em Araçatuba e já conseguimos fazer uma amizade gostosa, né? Um pouco relacionamento, né? Mais com o Sirlei, no caso, que está, né, te acompanhando em todos os lugares. Mas nós já nos sentimos amigos pelo fato da sua simpatia, pelo fato da sua simplicidade, né? Então a gente se sente muito à vontade, né, junto com você, porque tem aquelas pessoas, cada um, óbvio, né? Aquelas pessoas que a gente fica um pouco retraído, né? Você fez uma palestra maravilhosa ontem lá na Aliança Espírita Varas da Videira. Nós iremos mostrar para os nossos ouvintes e também para os amigos do site em breve, né? Iremos mostrar. Então, pela sua simplicidade, pela sua capacidade assim de fácil, né, de fazer amizade com as pessoas, tornou-se assim já com pouca convivência que temos, uma pessoa amiga. Eu estou considerando assim. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do cineasta, do diretor de cinema André Marouço. Obrigado, querido, uma alegria enorme estar aqui. Obrigado aos companheiros que nos acompanham aí na Voz do Espiritismo. Uma alegria enorme mesmo, né? Porque o encontro com Jesus sempre é um ambiente festivo. E se estamos reunidos em nome dele, estamos na presença de Jesus. Então, por isso é amizade, né? Por isso a amizade se torna fácil. Alegria enorme. Muito bem. Você fez uma palestra ontem na Aliança Espírita Varas da Videira, muito importante. Por sinal, aniversário, inclusive, né, Silei? Aniversário da Aliança Espírita Varas da Videira no dia 11 de junho, né? Dia 11 de junho, 65 anos. E a casa lá foi brindada, inclusive, com a sua presença, né? Uma palestra sensacional que o André passou lá para todos aqueles que estavam presentes lá na Aliança Espírita Varas da Videira. André, primeiramente fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, o que você já realizou em termos de filmagem, em termos de canais de TV que você trabalhou também, né? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, seu início da sua carreira, né? Nelson, eu sou filho de profissional de televisão, né? Meu pai era cinegrafista, foi cinegrafista de grandes canais de televisão, e quando eu era menino ele me levava na TV Tupi, né? Isso em 1976, eu tinha 6, 7 anos de idade, e ali que eu vi que a TV tinha cores, porque até aquele momento a nossa TV era preto e branco, né? Então eu acredito que esse tenha sido o meu primeiro momento de me maravilhar com o audiovisual, né? Foi visitando ali os estúdios da TV Tupi. E mais com os 20 anos de idade, 19 anos de idade, melhor dizendo, eu resolvi mudar de área. Eu trabalhava em escritório e resolvi ir para a área, seguir os mesmos passos do meu pai. Então eu entrei no SBT, onde fiquei pouco tempo, 7, 8 meses. Depois eu fui para a Cultura, que é a minha grande escola, a TV Cultura de São Paulo. Eu fiquei lá 15 anos, né? E passei um período também pela TV Globo, no jornalismo da TV Globo. Após quase 20 anos, um pouco menos de audiovisual, eu iniciei minha carreira como produtor independente. Aí eu fui dirigir, fui fazer roteiro, fui fazer direção de fotografia. Então eu já era voluntário do projeto de audiovisual da Fundação Espírita André Luiz há 3 anos. A Fundação Espírita André Luiz tinha um programa na Embratel, né, que era transmitido pela parabólica analógica entre meio-dia, 10 horas e meio-dia, no canal analógico. E então eu fui voluntário durante 3 anos, quando a Fundação Espírita André Luiz resolveu implantar o seu projeto de audiovisual, que no caso é a TV Mundo Maior, e aí fui contratado como profissional. E estou lá desde 2005 à frente do canal, né, com a responsabilidade de fazer a TV Espírita aí. Hoje estamos com os nossos amigos da FEB TV juntos no mesmo canal, enfim, estamos trabalhando. André, em relação a filmes espíritas, em quantos você participou de alguma forma, dirigiu totalmente ou colaborou, contribuiu com alguma coisa? Em quantos filmes espíritas? Eu fui produtor executivo de 8 curtas-metragens, dirigi um curta-metragem espírita,
Todos esses 8 filmes de curta-metragem estão inseridos no DVD O Livro dos Espíritos Segundo o Cinema, que pode ser adquirido aí em qualquer livraria ou mesmo pela internet. Estreiei em longas-metragens com o filme Dos Espíritos, que chegou nos cinemas em outubro, no dia 7 de outubro de 2011, e naquele ano se tornou o 10º filme mais assistido. Ganhamos o prêmio de melhor roteiro pelo Festival Sesc de Melhores Filmes. E agora estamos lançando, em breve, no dia 3 de julho, nosso próximo filme, que é Causa e Efeito. Tá aí uma grande expectativa, né? Sobre o filme Causa e Efeito. O que depender da gente, né? Nós estamos divulgando bastante, e o que você pediu lá na palestra ontem também, para todos ali presentes, né? Para que divulgue, né? Para que compareçam ao cinema, para que a gente ligue no cinema, peça para estrear aqui em Araçatuba, no caso, porque nas grandes metrópoles é evidente que todas irão estrear no dia 3, né? Agora 3 de julho. Agora, para cidades um pouco menores, de repente vai demorar um pouquinho para vir ainda, então vamos ligar lá no cinema para pedir, né, André? Depende de nós, Nelson. O cinema é um negócio, então, na medida que os donos das salas de cinema, né, especialmente as grandes salas de cinema, Cinemark, UCI, Kinoplex, Cinépolis, Movicon, né, especialmente essas grandes, na medida que elas forem sendo consultadas e perguntadas por aqueles que querem um filme, né, de se elas exibirão, naturalmente elas vão perceber que vão ganhar dinheiro com o filme, e aí vão trazer o filme para uma quantidade máxima do número de salas, né? Esse é um trabalho que depende daqueles que acreditam que a doutrina dos espíritos precisa ocupar essa mídia cinematográfica, que é importante que ela ocupe. Então depende daqueles que querem o filme, basicamente. É muito importante a divulgação do espiritismo, muito importante mesmo, né? Novelas que abordam o assunto, filme agora para todo o Brasil, e sendo sucesso aqui, né, André, como você disse ontem, sendo sucesso aqui, os outros países também, né, se interessam em levar o filme para suas casas, né, e dublarem o filme e tal, tudo mais, né? Então é interessante que já estreie, que já nos primeiros dias já alcance um bom público, né? É mais do que isso até, Nelson. Nós vivemos, graças a Deus, em um mundo cada vez mais globalizado, né? As notícias, elas correm. O ambiente cinematográfico é um ambiente, de uma certa forma, não é um ambiente tão grande. Ou seja, aquilo que faz sucesso no cinema brasileiro, muito provavelmente vai despertar pelo menos a curiosidade dos produtores de cinema, por exemplo, de Hollywood. Então eu acredito que o sucesso dos filmes espíritas no Brasil, em algum momento vai suscitar a curiosidade daqueles produtores. Que cinema é esse que está fazendo tanto sucesso lá no Brasil? E aí, quem sabe, eles vão querer aprofundar um pouco no conhecimento da doutrina espírita e entrarão em contatos com livros que, se levados para a sétima arte, acelerarão o crescimento do planeta como nunca antes visto. Você imagine uma obra como Há 2000 anos, filmada em inglês, com todos os recursos de Hollywood, né, para toda a Terra. Paulo Estevão, Francisco de Assis pelo Espírito Miramês. Então eu acredito, Nelson, que as mesas girantes do século XXI são as câmeras de cinema. Muito bom. Então, indo para outros países, né, um exemplo. Aqui mesmo já tem muita a crítica do cinema, colocam filmes espíritas como de ficção. Você já respondeu isso aqui no jornal, que eu estava vendo rapidinho aqui agora. É interessante que vá para outros países, e aí eles passam a ver também, como os daqui muitos já estão percebendo também, que não é simplesmente ficção, né, André? O que importa é que suscite a curiosidade. Eu me lembro que eu era garoto, li um livro, se chama Iargo esse livro. E esse livro falava de coisas que era ficção. E que hoje boa parte daquelas coisas que estavam sendo ditas lá já estão aí acontecendo, né? Então talvez as pessoas leiam Memórias de um Suicida e vão achar isso é ficção. O Nosso Lar, isso é ficção. Mas talvez elas comecem a ver razão nas explicações da obra, e aí deixa de ser ficção
para se tornar realidade, para se tornar plausível. Então, eu acho que o mais importante, acredito eu, Nelson, que uma peça cinematográfica, ela não deve ser doutrinária. Ela deve suscitar a curiosidade. Ela deve funcionar como uma isca, né? A gente joga essa isca, o peixe morde, no caso o peixe são os nossos irmãos terrenos que precisam conhecer a doutrina dos espíritos, não para se tornarem espíritas, mas para compreenderem a lei divina, né? E a partir de uma peça cinematográfica, eles vão querer se interessar. Você já imagine, por exemplo, o dia que há 2000 anos chegar nos cinemas. E aí nos letreiros, em inglês, preferencialmente. E aí nos letreiros, baseado na obra do espírito André Luiz e Chico Xavier. E aí as pessoas de outros mundos, até os nossos irmãos muçulmanos, quem é Chico Xavier? Quem é André Luiz? E aí eles vão ter acesso, através da grande rede de computadores, e fazer o download, né, dos livros que já existem em inglês, já existem em espanhol, em outros idiomas. Então eles começarão a compreender toda a proposta racional da doutrina dos espíritos. Então eu acho o cinema uma ferramenta poderosíssima para a internacionalização da doutrina. Muito bem. Ainda ontem eu estava assistindo rapidinho um diretor de cinema no programa do SBT. Era bem tarde já. E ele estava falando, autor, de repente você conhece, diretor do Menino de Quixote. Menino de Quixote. Ele é bastante engraçado, ele estava comentando lá com aquele Gentili, né? Danilo Gentili. Danilo Gentili. Ele estava comentando com ele lá como que é difícil, e você pega uma obra, e você vai para as grandes produtoras, se você não tem nada, o filme é ruim. Se você tem, olha, eu tenho X para investir, para começar o filme. O filme é maravilhoso, ele estava falando desse jeito. Eu gostaria que você fique à vontade, né, se você quer falar sobre isso ou não, sobre patrocínio, sobre os valores de produção, essas coisas. As pessoas me perguntam se fazer cinema no Brasil é difícil. E eu respondo, sim, é muito difícil. Fazer cinema espírita, então, é 10 vezes mais difícil. Porque, você veja, nós, no nosso primeiro filme, nós fomos atrás de um recurso federal, por intermédio de uma lei, e nós perdemos. E quando eu vi, o filme que tinha ganhado o recurso era um filme que tudo que ele divulgava era o materialismo, a droga, o sexo de forma irresponsável. E esse filme ganhou verba federal para ser filmado. E o nosso filme não. Então você veja a dificuldade que nós ainda encontramos nesse filme para levar essas obras adiante. Mas os espíritos são tão especiais que eles fazem que chegue o recurso certo na hora certa, e nós, com poucos recursos, temos balançado a cinematografia brasileira. Nós vemos obras que, do ponto de vista cinematográfico, são muito melhores do que as obras espíritas e que fazem um quarto, um quinto da bilheteria que nós estamos fazendo. E por quê? Porque são obras vazias de conteúdo. E o nosso conteúdo, ele está apresentando aquilo que as pessoas, de uma certa forma, já sabem no seu interior, que é a continuidade da vida após a morte, a ligação, a comunicação entre os planos do espírito e da matéria, né? Isso os nossos filmes trazem, e isso é o grande diferencial. Mas ainda é muito difícil. Especialmente esse filme, que já está pronto, Meninos de Chuteira, né? Não, de Quixote, Meninos de Quixote, Eles que é meio autobiografia, mais ou menos. Sim, o filme é sensacional e praticamente não conseguiu salas de exibição. E por que esses filmes não conseguem sala de exibição muitas vezes? Porque nós vivemos uma massificação da cultura estadunidense, e os blockbusters estadunidenses, que são muito bem feitos do ponto de vista cinematográfico, mas que geram empregos lá e não aqui, né? Que geram internacionalização de conceitos de lá para cá. É importante que o cinema brasileiro, assim como o cinema de todo o país, tenha espaço de salas no seu país de origem. Então nós vivemos aqui praticamente uma ditadura de um cinema comercial que vem do exterior, que deve continuar. Os filmes de lá são ótimos, precisam continuar sendo exibidos, mas nós não podemos nos deixar algumas salas, cada vez mais salas, pelo menos 50-50, 50% dos filmes brasileiros.
porque nós temos muito a crescer como indústria cinematográfica e muito, inclusive, a exportar da nossa cultura. Os Estados Unidos, hoje, ele alcança o sucesso econômico, inclusive, que tem, muito graças à indústria cinematográfica, né? Assim que eles vendem os seus produtos, assim que eles suscitam o seu turismo. Então é importante que a gente passe a ocupar as salas de cinema brasileira com os filmes brasileiros cada vez mais. E aí cabe ao público optar por aquelas peças que façam bem para a sociedade, né? Porque uma peça cujo único objetivo seja o sexo pelo sexo, né? A droga, o álcool. Não, por que nós não vamos fazer filmes que tragam algo demais para a sociedade? E não são só os filmes espíritas, existem muitos filmes bons sendo feitos e que precisam encontrar espaços nas salas de cinema. André, você compartilhou no Facebook esses dias atrás, você citou isso também ontem lá na palestra, ontem à noite. Você desanimou em certo momento, você pensou, esse é o último filme que eu vou fazer. Conta para os nossos ouvintes, para os amigos do site, esse desânimo que te deu, e depois você viu e falou, não, conta com as suas próprias palavras. Eu achei interessante. Primeiro eu vi a sua colocação no Facebook, tá? Sim. E depois ontem você falou lá no Varas também. Porque é difícil, né, André, o trabalho, né? É difícil e é difícil, acho que a maior parte da dificuldade é nossa, né? Eu sou médio ostensivo, né, Nelson? Eu também sou. E a gente sofre demais com isso por conta da nossa falta de disciplina mental, né? Então, essa semana especialmente, nós apanhamos demais, de todos os lados, né? Porque estamos na reta final do filme. Então os nossos irmãozinhos que não querem que esse filme chegue aos cinemas, eles atacam de todas as formas. E eu confesso a você, os amigos que nos ouvem e nos assistem, que foi na quarta-feira, estava muito difícil, eu parei e falei, não vou fazer mais isso, eu não aguento mais, para mim não dá mais, né? E fiquei muito triste, muito cabisbaixo, culpa minha, só minha. E aí era o dia que eu ia provar a peça que vai ao cinema, porque eu já assisti o filme 70 vezes, desde da primeira montagem até a montagem que eu entreguei para o cinema. Só que quando ele vai para o laboratório que faz a mídia que vai aos cinemas, a gente tem que aprovar. Então foi a primeira vez essa semana que eu vi o filme na mais alta definição dele e em uma tela de cinema, prontinho, em uma tela de cinema com o surround, né, o 5.1, com aquele, enfim, naquele ambiente de cinema. Aí eu comecei a assistir aquilo, 15 minutos depois eu falei, eu vou fazer outro sim. Passou, né? E eu, especialmente naquele dia eu comentei no Facebook, um amigo, expositor das Casas da Luz, escreveu assim, eu acho isso ótimo, quem sabe o seu próximo filme não pode ser A Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. Eu vi, inclusive, esse comentário eu vi também. E já tem algum em mente, André? Lógico, né? Pode mudar. Já tem alguns em mente. Né? Qual é o primeiro da fila? Então? Nós temos uma minissérie, um seriado que eu queria fazer para televisão, cujo título ainda é provisório, mas eu acredito que é um bom título, é O Aparelho, né? O aparelho numa alusão ao médium. O médium é um aparelho de comunicação. É um seriado que eu espero que aborde a obsessão, a droga e o materialismo, né? De que forma que esses instrumentos são utilizados pelos nossos irmãos das trevas para fazer com que nós continuemos na obscuridade, né? E de que forma o bem se utiliza de instrumento da mediunidade, por exemplo, e da divulgação para poder fazer com que Jesus chegue até os nossos corações. Essa é uma minissérie. Existe um docudrama que já foi filmado e nós estamos montando, na verdade, que foi filmado no Egito, em Israel, em Roma e na Turquia, que é o primeiro docudrama que aborda a vida de Jesus sob a ótica do Consolador Prometido, sob a ótica do Espiritismo. E existe uma próxima ficção, esse ainda está bem verdinho, ainda está, nem o primeiro tratamento eu concluí ainda, e esse eu tenho uma vontade muito grande de fazê-lo para a América Latina. É um desafio grande, é fazer um terço em português, um terço em espanhol e um terço em portunhol.
né? Portunhol, alguns dizem que será a língua do futuro, né? Para quê? Para nós começarmos a apresentar a doutrina dos Espíritos para a América Latina. Filmar uma parte, talvez na Argentina, outra parte no Brasil, para a gente começar a internacionalizar essas peças para os nossos irmãos aqui, vizinhos, irem também se iluminando, né? André, me perguntaram já o nome de alguns atores, eu não me lembrei, acho que tem 2 ou 3 atores globais, né, do filme, né? Na verdade, existem 4 atores ali, 5 atores, ou melhor, 6 atores que já fizeram Rede Globo. Agora, 2 bastante conhecidos do grande público, uma que inclusive ainda faz, estava numa novela recentemente, que é a Rosi Campos, todos conhecem, né? O outro não está mais na Globo, está atualmente na TV Record, mas esteve muito tempo, fez muita coisa na Globo, que é o Henry Paioncelli. As pessoas, quando eu falo o nome, não se lembram, mas quando vem o rosto, esse é o Henry, claro. Talvez o papel mais famoso do Henry foi quando ele contracenou com a Giovanna Antonelli na novela Laços de Família. Ela representava uma garota de programa chamada Capitu, e ele era o algoz dela, né? Ele era o malvado da novela. Agora todo mundo lembrou. Agora todo mundo lembrou. O Luiz Serra, que está em Malhação, na Rede Globo. O Matheus Prestes, que já fez participações curtas. O Matheus Prestes é o personagem, é o ator principal do filme, interpreta o personagem principal do filme. E a Naruna Costa, que também já fez Rede Globo, já fez alguns papéis até importantes. Enfim, é um elenco, talvez assim, eu diria assim, conhecidos mesmo do grande público, 2. Mas craques todos. É impressionante a entrega deles para o filme. Como eles representaram a contribuição que eles trouxeram à obra. E como você disse ontem na palestra, né, as pessoas gostam muito de saber. Aconteceu alguma coisa anormal ou paranormal nas gravações, André? Os fenômenos, né? Sim, aconteceram muitas. Uma, inclusive, que nós temos trazido nas nossas palestras, foi um dia, porque o filme conta a história de especialmente 4 personagens. E a partir da história destes 4 personagens, nós explicamos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, que estão no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas atuais das aflições é um motorista no filme que bebe, atropela e mata, né? Foi uma opção dele, foi nessa vida o erro, e aqui nessa vida é o efeito. Nessa vida a causa, nessa vida o efeito. Os outros 3 personagens, o efeito que eles sofrem nessa encarnação é fruto de más escolhas, né, de uma encarnação passada. Nós fomos filmar a cena do século XVIII, século XIX, que é revelada a partir de uma reunião mediúnica no filme. E filmamos numa cidade chamada Guararema, na Grande São Paulo. Filmamos num casarão que é dessa época, uma fazenda, chama Fazenda da Estiva. É dessa época, é do século XVIII, século XIX. Só que nós filmaríamos na parte de fora do casarão. E estava chovendo. E a equipe estava preocupada, porque estava chovendo bastante. E aí... Essas externas, vocês são terríveis, né, André? É porque você conta com muita sorte também, né? Mas no nosso caso não, e a gente já vai explicar. E aí a equipe estava assustada, nos procurou e falou assim, o que a gente faz? A gente só tem essa noite para fazer essa filmagem. Nos ocorreu, mediunicamente até dizer, fiquemos em paz, vamos ligar todo o equipamento de luz, de áudio, de vídeo, colocar a roupa nos atores, maquiar os atores, passar a cena com os atores. Quando nós estivermos prontos, a chuva cessa. Todos olharam para mim, acharam que eu estava meio maluco, né? E quando ficamos prontos, a chuva cessou e nós fizemos a cena. Mas o que tem de fenomenológico nisso? Nada, né? O que aconteceu? Os diretores, os roteiristas, os produtores de uma obra como essa são os nossos amigos espirituais. Nós somos só médiums, né? E se eles autorizaram que nós fizéssemos aquela filmagem naquela noite, naquele local, dotados eles de instrumentos meteorológicos muito mais avançados do que os nossos, eles sabiam que nós teríamos condições de filmar. Então foi só isso. Então, quando nós sempre falamos do paranormal, do fenomenológico, é por não conhecimento das causas. Porque quando nós conhecemos as causas, nós vemos que tudo está dentro de uma lógica
porque a divindade, no plano divino, não há o maravilhoso, há o lógico. Aquilo, nesse momento, então, eles passaram intuitivamente para você, ou de repente até falaram, você tem ostensividade também, você não falou em que sentido, mas de repente até falaram mesmo, ou foi intuitivamente? Não, foi intuitivo. Foi né? intuitivo. Eu percebi, às vezes o amigo espiritual, aquele que está mais próximo de mim, ele tem muita paciência para comigo, mas às vezes ele é um pouco duro, né? Acho que porque precisa ser, né? Então, às vezes ele fala assim, ó, não enche a paciência, faz o seu trabalho que do nosso a gente cuida, né? Então foi mais ou menos o que eu ouvi. Eu falei, então tá bom, então eu já sei o que vai acontecer. Os nossos amigos, ouvintes, nós temos muitos ouvintes, André. Diferente às vezes de site espírita, né? Nós temos muitos ouvintes não espíritas. Que né? bom, que Isso ótimo. é muito importante. O objetivo principal desse programa, lá há 10 anos, essa semana vai completar 10 anos, semana não, mês que vem, dia 17 de julho, completaremos 10 anos com esse programa no rádio. Né? O objetivo principal foi esse, levar o espiritismo, como é no caso o cinema, porque nós espíritas nós sabemos, né? Nós sabemos. O interessante desse programa que nós criamos há 10 anos atrás, né, Sirlei? E também do cinema, então, principalmente, é levar o espiritismo para as pessoas não espíritas, as pessoas que nunca entraram e talvez jamais entrarão em uma casa espírita, né? Então, o que o André disse aqui é o seguinte, que os espíritos mentores, os espíritos bons, voltados para a prática do bem, eles têm a comunicação com os espíritos que trabalham, né, na climatologia, na formação das nuvens, na chuva, no vento. Então, logicamente, com autorização superior, é evidente, né? Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual muito bonita, por sinal, né? Uma hierarquia correta, porque existem hierarquias por aí que, pelo amor de Deus, né? Então, logicamente, esses espíritos que te intuíram, né, comunicaram com os espíritos que trabalham na chuva, no vento e tal. Não, pode deixar que, né, a gente vai dar um jeito na hora de fazer o serviço. E passou essa intuição para você, não é isso? Sem dúvida. Uma ocasião, um amigo me perguntou como é que se explicava a queda do avião que estava indo do Brasil para a França, aquele da Air France que caiu, né? E ele estava inconformado, né? Como é que aquelas pessoas todas estavam no momento delas? Não é uma casualidade. Aí eu praticamente ouvi naquele momento o amigo espiritual gritando nos meus ouvidos espirituais a explicação. E ele dizia o seguinte: olha, você acha que a empresa de aviação não tem um mentor? Essa empresa, ela dá empregos. As pessoas levam os seus pães de cada dia para os seus lares. Milhares de pessoas sobrevivem graças a ela. Então a empresa também tem o seu administrador espiritual. E esse administrador espiritual tem os seus engenheiros, né? E eles todos têm equipamentos de aferição muito melhores do que os nossos. Então você junta os engenheiros espirituais dessa empresa, os engenheiros meteorológicos do Cristo, e chega-se à conclusão de que aquela peça do avião, ao passar por aquela intempérie, naturalmente vai fazer a queda do avião. Há toda uma movimentação para que só esteja naquele avião pessoas que precisam passar por aquilo para se libertar de si próprias, das suas culpas, dos seus problemas interiores, né? Então, ali foi a primeira vez que eu percebi toda a complexidade e a complexidade e perfeição de toda a organização do espaço terráqueo, cujo o governador é só um tal de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, com certeza. E no caso que acontece muito, né, nesses acidentes, essas coisas, né, pessoas que não eram para estar ali e acabaram indo, pessoas que teriam que estar ali e acabaram de uma forma ou de outra não indo, né? Tudo isso, a pessoa de uma forma ou de outra precisa passar por aquilo. E os espíritos trabalham nesse sentido, né? Tudo isso, esses espíritos são trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus, né? Pois é, e outra, né? Quando aquele avião caiu, já havia um pronto-socorro espiritual todo na espiritualidade construído ali no local da queda para resgatar aquelas criaturas. Então nós começamos a ver a justiça divina de uma forma tão bonita, né? Nós começamos a ver Deus agindo através desses espíritos guardiões, desses irmãos de luz. Assim é com o cinema. Eles estiveram ali ao
nosso lado o tempo inteiro. Quando nós estávamos montando o plano de filmagem, já havia ali uma equipe que estava nos intuindo, aqui nessa data vai chover, nessa data não vai, né, para que a gente fosse acertando, porque eles sabem das nossas dificuldades, inclusive das nossas dificuldades íntimas, por conta da nossa falta de disciplina mental ainda. Né? Sabem das nossas dificuldades de recursos e eles vão agindo para fazer com que as coisas se acertem. André, passe para os nossos ouvintes, logicamente, né, para todos, sobre o filme em si, logicamente não tirando os pontos, né, principais aí que vai tirar surpresa, alguma surpresa e tal, mas conte para os nossos ouvintes aí o que é o filme, como é o filme Causa e Efeito. O filme, ele conta a história do policial Paulo, que tinha uma vida relativamente tranquila, ao lado de sua esposa Carolina, quando vem um motorista alcoolizado, atropela e mata sua esposa e seu filho. Esse motorista alcoolizado é levado a julgamento, pega uma pena muito branda, infelizmente algo muito comum aqui na justiça brasileira. Esse policial se revolta com a lei divina, com a lei dos homens, né, e se torna um justiceiro, passa a fazer justiça com as próprias mãos. Ele recebe a encomenda de dar fim a uma moça que ele acredita que é um mal para a sociedade, mas quando ele vai fazê-lo, ele e a moça cruzam pelo caminho dos 3 mocinhos do filme. E os 3 mocinhos do filme são 3 idosos, que são amigos entre si e são religiosos, um padre, um pastor e um espírita. E esse padre, esse pastor e esse espírita passam a apresentar o Deus Pai, né, o irmão Jesus e a proposta de educação, de perdão e de iluminação para eles. Então essa basicamente é a história de Causa e Efeito. Muito bem. Alguma coisa que eu não perguntei, André, que você gostaria de colocar? Ou então falar alguma coisa que você passou lá na palestra ontem, foi interessante as colocações que você fez para nós que estávamos lá na Aliança Espírita Vales da Videira na noite de ontem. A importância da gente levar esse conhecimento para a maior parte de pessoas da Terra, né? A lei de causa e efeito, ela explica os mecanismos da justiça divina de forma absolutamente racional. Hoje as criaturas precisam de explicações racionais. Ninguém mais acredita, por exemplo, no diabo, né? Ou pelo menos é cada vez menor o número de pessoas que acreditam num ser cuja única ocupação é ferver os outros do caldeirão pela eternidade. Então, por essa ausência de uma explicação punitiva, e nós não precisamos de explicação punitiva, mas sim de explicação de promoção, nós estamos nesse momento conturbado da Terra, porque as pessoas, como não acreditam mais no diabo, elas se corrompem, elas prostituem, elas se drogam, elas se matam, elas agridem, né? Elas estão no materialismo por falta de uma explicação racional. Quando nós explicarmos a lei de causa e efeito de forma racional, as criaturas compreenderão o trabalho que elas precisam ter para consigo próprias, né? A autoiluminação. Né? E aí nós avançaremos, ou seja, levar esse filme, levar essa lei para o conhecimento das pessoas é trabalhar pela nossa felicidade. Porque qual é a criatura que vai roubar na certeza racional de que a lei de causa e efeito vai alcançá-la? Qual a criatura que vai estuprar? Qual é o político que vai se corromper na certeza racional de que lá na frente ele vai precisar trabalhar para limpar toda a nhaca que fez? Então, por isso nós convidamos os nossos amigos aqui da Voz do Espiritismo, né, que estejam conosco preferencialmente desde já. Como é que você pode fazer isso? Acessando o Facebook do filme, www.facebook.com/causa e efeito, curtindo o Facebook do filme, assistindo o trailer que lá está, porque esse número de curtidas, esse número de visualizações do trailer, compartilhando o trailer na sua página de Facebook, faz com que os donos de casas de cinema, os empresários da indústria cinematográfica vejam, opa, esse filme vai ser um sucesso, vou levá-lo para a minha sala de cinema. E mais do que isso, que estejam conosco, especialmente na estreia do filme. Eu não sei se na cidade dos nossos queridos ouvintes o filme estreará no dia 3, mas fiquem atentos lá, peçam à sala de cinema que estreie o quanto antes, procura o gerente da sala de cinema, manda um e-mail, telefona, peça o filme.
E quando chegar o filme, organize caravanas, leve seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, porque essa é uma ótima e inteligente forma da gente avançar com conhecimento na Terra e fazer deste planeta um lugar melhor, não só para os nossos filhos, para os nossos netos, mas quem sabe para nós também. Então trabalhemos para levar a doutrina dos espíritos para uma maior quantidade de espíritos terrenos. Eu vou dar aqui um puxãozinho de orelha em muitos amigos. Eu conheço, o Cirlei sabe disso, né, Cirlei? Eu faço parte da USE aqui de Araçatuba, né? E esse programa há 10 anos no ar já, então eu sou figurinha conhecida, eu e o Cirlei, né, Cirlei? Eu acho que mais do que você ainda, por causa da entrega dos livros. Eu sou responsável pelo Clube do Livro, a entrega do Clube do Livro na Araçatuba. Sou distribuidor da revista Internacional de Espiritismo, jornal Clarim, sou distribuidor em Araçatuba. Então, resumindo, eu conheço todos os dirigentes de todas as casas espíritas e os frequentadores de todas as casas espíritas, né? Então, eu conheço todo mundo, como o Cirlei também. Quando acontece um palestrante de fora e tal, né, aqueles de mais nome, então, principalmente, né, a gente já sabe até as pessoas que comparecem, né, Cirlei? A gente já sabe até as pessoas que comparecem. Tal. Muitos não comparecem, tal, mas quando vem um palestrante de peso, tal, aí vai todo mundo, né, Cirlei? Aí vai todo mundo. E ao passo que, por exemplo, um filme, eu vou dizer pelos filmes anteriores, tá? Vou dizer pelos filmes anteriores. Quando acontece de uma estreia de um filme desse, muita gente, inclusive, que é trabalhador incansável do espiritismo, não comparece no cinema, entendeu? Eu vi, teve amigos que falaram, na hora que sair em DVD, eu assisto. Gente, nós temos que ir lá para contribuir com o movimento espírita, temos que ir lá para aquilo que você falou aqui, né? Para um incentivo, para que mais filmes desses surjam, para que tenha expressividade na época de seu lançamento, para que vá para outros países, não é isso? É um trabalho muito importante. Eu costumo dizer, e eu falo isso do fundo do meu coração, não é nenhuma propaganda gratuita, não é rasgação de seda. O trabalho de vocês, dos dirigentes espíritas, dos comunicadores espíritas, dos divulgadores dessas obras, é muito mais importante que o meu. Porque eu acredito na obra, eu sou formado nisso, eu estudei para isso, eu trabalho há muito tempo nisso. Eu e a equipe, a gente vai e faz o filme. Mas se as pessoas não divulgarem o filme, se as pessoas não encherem as salas de cinema, o filme não chega a lugar algum. Né? E fazer com que esses filmes continuem sendo sucessos é importante para a internacionalização da doutrina. Porque as pessoas muito dificilmente vão ler os livros espíritas no exterior, ou pelo menos vai demorar muito, porque não há expoentes espíritas de peso como nós fomos agraciados com Bezerra de Menezes, com Eurípides Barçanufo, com Chico Xavier, com Divaldo Franco e tantos outros. Né? Não os há em outros países, ou os há muito poucos e não dentro da doutrina dos espíritos. Mas o cinema, adaptando essas obras e em outros idiomas, haverá de apresentar aqueles que reencarnaram aqui, né? E o seu conteúdo mediúnico e o conteúdo dos espíritos que falaram através deles, para o maior número de pessoas possíveis. Então, vai por dois motivos. Primeiro, porque você se ama, e levar esse conhecimento para a Terra é fazer da Terra um lugar melhor, um lugar onde o seu filho vai para a noite e você fica tranquilo, um lugar onde os seus políticos, ao serem eleitos, agirão com lisura e responsabilidade, um lugar onde as suas portas e suas janelas poderão dormir descerradas e você não vai sofrer com isso. Né? Então, em primeiro lugar, porque você se ama. Em segundo lugar, faça para dar força a essa mídia espírita importantíssima que é o cinema espírita que está nascendo, para que um dia alguém lá nos Estados Unidos, porque lá é a meca do cinema, é lá, não adianta a gente dizer que é em outro lugar, é lá, que a maior quantidade de recursos possíveis. Se tem um lugar hoje que é capaz de fazer há 2000 anos, é na indústria cinematográfica hollywoodiana. É um filme que não custa menos de 100 milhões de dólares. Ou nós fazemos uma porcaria, né, e ninguém vai ver, ou nós fazemos um grande filme e vai custar 100 milhões de dólares no mínimo. Então é lá. Então, na medida que os filmes espíritas brasileiros forem sendo sucessos aqui no Brasil, estes produtores de cinema de lá vão querer estudar o fenômeno e aí vão levar
essas grandes obras que vocês querem. E tem outra coisa. O filme no DVD ele é ótimo, mas no cinema ele é sensacional. Nem se compara, porque a sala de cinema é mágica. Nem se compara. E, inclusive, né, uma dica aí para o pessoal das casas espíritas, né? Formam caravaninhas, como daqui mesmo, local, fala, ó, pessoal aqui do centro, aqui, vamos tal dia lá no cinema, né? Vamos tal dia, todo mundo aqui da nossa casa espírita, vamos lá no cinema tal dia, né? Aí depois sai de lá, vamos para uma pizzaria, vamos confraternizar. O centro espírita gosta de confraternização, assim, né? Eu conheço umas que fazem uma vez por mês, lá no Benedita Fernandes, por exemplo, no último sábado do mês, né, Ocilei? Tem um trabalho mediúnico, depois tem lá uns comes e bebe ali, canta parabéns para quem faz aniversário aquele mês e tal, né? Um exemplo, né? Vai lá no cinema, depois vai todo mundo numa pizzaria, numa churrascaria, vai confraternizar. Isso é muito bom, sair da mesmice, né, o André? E salvar vidas e iluminar outras mentes. Porque você imagine uma criatura que sempre escutou que a doutrina espírita é do diabo, né? E essa criatura está num processo depressivo, obsessivo, com pensamentos de suicídio, por conta da não utilização e do não conhecimento da sua mediunidade. Um lugar onde ela pode ser muito bem atendida é dentro da casa espírita, mas ela não entra. Agora, se ela estiver no shopping e a fila do filme espírita for grande, oxe, esse troço deve ser bom, eu quero conhecer. E aí o amigo espiritual o intui de que ele entre. E aí ele fica sabendo o que é a doutrina dos espíritos, senão o cristianismo redivivo e o consolador prometido que nosso mestre querido e amado nos prometeu e que nos enviou. Se é bom para nós, meus irmãos, se mudou a tua vida, mudou o teu coração, vamos ofertar isso para as outras pessoas também, para a gente fazer desse planeta um lugar melhor. Por isso estejam conosco, desde hoje e até o lançamento desse e dos outros filmes espíritas que virão, para que um dia a gente possa ver o Espiritismo chegando a 28 bilhões de criaturas, 7 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados. Muito bom. André, eu fico até emocionado de você falar dessa forma, né? 7 bilhões de encarnados e 20 e poucos bilhões de desencarnados, né? Muito importante. Dia 3 de julho, programado para estrear em todo o Brasil, tá? Em todo o Brasil. Você que está vendo a gente aí pela internet, né? Dia 3 de outubro em todo o Brasil. 3 de julho. 3 de julho, né, em todo o Brasil, né? E, logicamente, nas cidades um pouco menores, de repente, vai demorar um pouquinho para chegar. Não sei se aqui em Araçatuba, né? Se o Cine Araújo aqui de Araçatuba vai já trazer aí para a gente no primeiro dia, né? Mas vamos ligar lá no Cine Araújo, tá? Aqui, do shopping nosso aqui. Vamos ligar. Pessoal da região, inclusive, a rádio tem 5.000 watts de potência, né? Pessoal da região, vamos ligar no cinema aqui de Araçatuba e pedir para trazer o filme para a gente no dia 3 de julho também, tá? Ou, né, se não for possível, fazer o quê, né? Quando vir o filme, né? Vamos lá, vamos lotar os cinemas, tá? Para darmos este apoio necessário e muito necessário, né, de divulgação da nossa querida doutrina espírita. E eu deixo então, André, você ainda vai hoje fazer palestra em Votuporanga? Em Fernandópolis. Fernandópolis hoje à noite, né? Não, hoje às 16 horas nós estaremos em Fernandópolis, né? Com o nosso amigo Cirlei, daqui a pouco estaremos em Fernandópolis. Ah, né? tá, mas a palestra vai ser à noite. Não, a palestra é às 16 horas em Fernandópolis. A palestra às 16 horas em Fernandópolis? Não tem descanso, não. E depois volto, terminou a palestra às 17 horas, pego a estrada de volta para São Paulo, porque amanhã, às 10 horas da manhã, estamos no maior centro espírita do mundo, falando para 6.000 pessoas, que é o Grupo Espírita Perseverança, em São Paulo. Então, Centro Espírita Perseverança. Em São Paulo. 6.000 pessoas estarão presentes aí, nos agraciando. Amanhã, às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 da matina? Às 10 da manhã. Hoje às 16 horas, pela Rede Amigo Espírita. Canal 2. Isso valendo para o pessoal do rádio, né? Porque o site a gente vai colocar depois, mas o pessoal aqui, ó, da nossa região, né? No Amigo Espírita, na Rede Amigo Espírita, Canal 2, hoje ao vivo a partir das 16 horas, né? Beleza. E também aquela palestra de ontem, hoje já vai para o ar também, bacana, né? No site avozdoespiritismo.com.br, aquela palestra de ontem, hoje à tarde já estará também
já disponível para as pessoas acompanharem todo aquele bate-papo, aquela palestra maravilhosa que você fez ontem à noite lá na Aliança Espírita Varas da Videira. André, eu não vou tomar mais seu tempo, está bastante corrido, 4 horas tem palestra em Fernandópolis, ele está aqui com a gente, já almoçou já, né? Não, vamos almoçar. Ele vai almoçar ainda. Até porque nem só do espiritismo vive o homem, precisa comer também. Com certeza, então eu quero deixar os microfones do programa, e do site A Voz do Espiritismo, André Marouço, para suas despedidas, os nossos ouvintes, nossos amigos internautas. Meu querido amigo, meu querido irmão Nelson, os nossos queridos amigos ouvintes aí da Voz do Espiritismo, uma alegria enorme, nós podemos passar esses minutos aqui conversando, falando dessa obra bendita que graças a Allan Kardec nos foi trazida e que tem feito tanto para nós. Se fez para nós, nós queremos que faça para os outros também, porque nós não seremos egoístas, né? Queremos dividir esse bolo, esse pão evangélico que nos nutre espiritualmente. Então vamos dividir para os nossos irmãos de caminhada também. Então, por favor, estejam conosco, facebook.com/causa e efeito, compartilhem o trailer que ali está, peçam um filme nas salas de cinema, mande lá seu e-mail para a sala daqui, o Cine Araújo. Aproveite e mande também, você que não está em Araçatuba, mande para Cinemark, mande para UCI, mande para Kinoplex, Cinépolis, Movicon. Peça o filme e vamos juntos lotar os cinemas para mostrar que a nossa doutrina é de paz, que o nosso Pai é Deus e nosso irmão maior é Jesus, nosso Mestre e Senhor. Beijo no coração de todos. Muito obrigado, André Marouço, tá? Muita força, muita saúde, tá? Muita força, muita garra para continuar esse belíssimo trabalho em prol da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Muito bem, Valdeir, vamos a um break? Vamos ao segundo break.